Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo e mais uma vez nós estamos aqui no Conversas Acadêmicas e hoje eu trago para vocês a fisioterapeuta, a professora doutora Thais Arilli, e ela vai ser a nossa convidada de hoje. E óbvio, eu quero deixar para ela se apresentar para que vocês possam conhecer quem é a doutora Thais. Muito boa tarde, professora, tudo bem? Boa tarde, então muito obrigada pelo convite aqui do professor Marcelo e também do Centro Universitário da Fundação Assis Gurgax. Então, meu nome é Thais, eu sou fisioterapeuta, sou formada em alguns anos já e atualmente, eu trabalho na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, eu sou da área de saúde coletiva e vim falar um pouquinho sobre essa área aqui para a gente conhecer um pouco a atuação da fisioterapia. Muito bem, então, tu comentaste com a gente que tu é da área da saúde coletiva, da saúde pública. Então, conta para nós, o que é a saúde pública, como que é esse campo de atuação, essa área de atuação, um pouquinho dessa sua formação e essa área que é uma das nossas especialidades profissionais. Muito bem, então hoje nós temos aí cada vez mais um crescimento de profissionais que então são chamados de sanitaristas, que são profissionais que têm ou uma formação de pós-graduação em saúde coletiva ou graduação em saúde coletiva. Então, no meu caso, eu fiz fisioterapia e fiz pós-graduação e residência na área de saúde coletiva. Então, sou uma fisioterapeuta sanitarista. E a gente sabe que atualmente as demandas aí do mercado de trabalho fazem com que a gente possa contribuir enquanto profissional fisioterapeuta num campo então que vem crescendo a partir das necessidades da população para que a gente possa atingir melhores indicadores de saúde para o nosso país. Muito bem. Então, explica para nós aqui um pouquinho, para os acadêmicos que estão assistindo a gente, quem está cursando fisioterapia ou para quem quer cursar fisioterapia, o que é essa saúde coletiva? Quando, nossa, o fisioterapeuta trabalha com saúde coletiva, quais são as áreas de atuação, os campos de atuação? Então, conta para nós um pouquinho sobre isso. Então, o profissional, o fisioterapeuta, no caso, então, a partir do momento que trabalha na saúde coletiva, ele tem a possibilidade de atuar. Tanto em, porque a gente, Sistema Único de Saúde, a gente fala em diversos âmbitos, nível primário, secundário e terciário. Mas, especificamente, quando a gente trabalha com a saúde coletiva, a gente pode falar muito da atenção primária à saúde, ou da atenção básica, como é chamada no Brasil. Então, a atenção básica, ela os diversos serviços de saúde que promovem aí o primeiro contato com os usuários do SUS. E nós temos, então, o profissional fisioterapeuta que faz parte de uma equipe de apoio que presta, então, diversas atividades, diversas ações nesses serviços. Então, que são ações como grupos terapêuticos, grupos multiprofissionais, consultas compartilhadas, apoio técnico também à equipe da atenção básica e atualmente vem aí a possibilidade do profissional fisioterapeuta fazer parte da equipe mínima, a partir de recentes aprovações aí de que o profissional fisioterapeuta, então, estaria como membro da equipe da atenção básica, tá? Então, temos aí uma possibilidade de crescimento, da profissão na área de saúde coletiva, que é reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional desde 2009. Então, vejam só. Então, quer dizer que a gente pode trabalhar como fisioterapeuta na atenção básica. Isso quer dizer que a gente pode trabalhar no SUS. E dentro do SUS, a gente tem vários serviços de saúde. Então, a gente pode trabalhar dentro das unidades básicas de saúde, dentro das unidades de saúde da família. Então, a gente tem todos os serviços que são cadastrados, que prestam assistência ao Sistema Único de Saúde. Então, isso é muito legal. Então, conta para nós como é que é a tua experiência atuando nesses serviços. Então, o que você já vivenciou, como é que foi a sua trajetória dentro da saúde coletiva? Bom, acho que sempre a gente tem que falar que quando a gente fala em saúde coletiva e quando a gente fala em unidades básicas de saúde, nós temos diferentes realidades no país. Então, temos realidades onde as unidades básicas são mais localizadas em áreas centrais ou em áreas periféricas, áreas rurais, ou até em
tem comunidades aí onde se faz necessário até consultórios de rua e outras estratégias aí, né, para pessoas em situação de rua. Então, na minha experiência especificamente, então eu tive a oportunidade de trabalhar em unidades mais centrais e também em unidades periféricas, né, e de grandes necessidades em saúde e sociais, né. Então, a gente tinha uma atuação multiprofissional e que aí a gente realizava, né, tanto as atividades de promoção à saúde, prática de atividade física, né, prática de atividades corporais, como também o acompanhamento de alguns casos onde, né, por exemplo, crianças que apresentavam algum atraso de desenvolvimento motor, então que você precisava aí fazer alguma orientação para estimulação tanto dos cuidadores em creches, escolas, quanto dos familiares. Também a gente podia atuar com as famílias, então, para as diferentes problemáticas que aparecem, porque a atenção básica de básica não é nada, né? Então, a gente tem diferentes situações e, sem dúvida nenhuma, as doenças crônicas, né? Então, tanto as doenças quanto as dores crônicas são as principais demandas aí que aparecem para a gente. Então, hipertensão e diabetes, dislipidemia, né? E as dores crônicas, né? Lombociatalgia, cervicalgia. Então, que as pessoas muitas vezes ficam somente tomando medicamentos e, a partir de uma mudança de comportamento, né? De novas estratégias para realizar suas atividades de vida diária e também de exercícios, ela consegue deixar de usar medicamentos, né? O que é benéfico e que também vai tratar muito mais as causas das dores, né? E não somente ficar com medidas paliativas. Então, eu posso dizer que a gente fez um levantamento, né, e nas unidades que a gente atuava, 80% das pessoas tinham queixas relacionadas à prática do fisioterapeuta e que muitas vezes, por não ter até então o profissional, ficava, né, sendo feito medidas meio paliativas. Então, tem um grande impacto, né? Então, quando você tem esse profissional nessas unidades, e aí você consegue, em parceria com a equipe também, né, os médicos, enfermeiros, dentistas, fazer diferentes ações multiprofissionais. E essa é uma prática que a gente vê, né, comumente aqui na nossa região, né? Mas não nossa região, mas como é apresentado o nosso modelo biomédico. E lembrar que a fisioterapia é uma ciência preventiva, né? Então, assim, e o profissional que atua em saúde coletiva, ele vem, então, com esse respaldo para fortalecer isso, fortalecer, né, a atenção básica, a prevenção, né, a saúde e, principalmente, a educação em saúde, que é uma coisa que a gente não vê, né, de maneira rotineira dentro dos nossos serviços de saúde. A gente, né, percebe, a gente vê o profissional fisioterapeuta como sendo um profissional, né, curador, reabilitativo. E a atenção básica, a prevenção, a saúde e a educação em saúde, né, ela falha. E eu vejo esse campo de atuação como um campo rico em desenvolver essas práticas e esses serviços, né? Então, deve ser uma realidade que a gente deve enfrentar de maneira, né, muito grata, sendo profissional da saúde, sendo fisioterapeuta. Então, comenta para a gente um pouquinho dessas práticas preventivas, né, o que você fazia, né, para quem está assistindo para nós, né, exemplos disso que você vivenciava. Então, a gente tinha, né, a possibilidade de atuar, por exemplo, se a gente pensar em crianças, né, então a gente promover a atividade física, a importância, mas também a gente sempre tem que pensar que existem outros temas que são interdisciplinares, né, então participar de atividade de educação em saúde com relação à prevenção de drogas, né, do uso de drogas, diversos outros temas que emergem na comunidade, né, então a própria higiene, né, então saúde bucal, então a gente fazia várias atividades em conjunto com os outros profissionais. Então isso já é um acréscimo, né, muito grande, inclusive para nós enquanto profissionais. Além do que, né, a gente tinha a possibilidade então de a gente pensar nos adolescentes, né, na prevenção da violência, né, das pessoas em situação aí de vulnerabilidade. Então a gente tentar fazer orientações, promover espaços coletivos de atividade física para que
eles tenham, né, atividades e se interajam com outros adolescentes também. Mulheres gestantes, né, fazer todas as orientações relacionadas à gestação para que ela tenha uma gestação tranquila, para um parto humanizado. Então, a amamentação, né, então a amamentação exclusiva até os 6 meses. Então, a gente participa de diferentes temas, né? Então, realmente, quando a gente fala de prevenção, educação e saúde, a gente não pode pensar somente, né, num quadradinho, né? A gente tem que pensar na saúde sexual e reprodutiva, na saúde, inclusive, né, de mulheres, homens, pessoas trans, né? Então, todas as possibilidades aí que a gente tem e que a atenção básica é um espaço muito rico e complexo para diversos temas, em que, então, a gente acaba tendo, né, uma inserção muito importante. E se a gente pensar em saúde mental, mais agora ainda, né, entre pandemia, nós temos que pensar que tem aí muitas situações de saúde mental e que o profissional fisioterapeuta pode contribuir com a equipe, com psicólogos também, né, para participar aí de atividades que façam uma melhora da qualidade de vida da nossa população, né? Então, é muito importante esse trabalho, né, multiprofissional, então, né, que a gente divide esse espaço com as outras profissões da área da saúde. E o impacto que nós temos, né, de promover o princípio da integralidade e assistir o doente, assistir o indivíduo, né, com a nossa visão, né, fisioterapêutica. E, além da prevenção, né, enxergar quais são os distúrbios, né, cinésico-funcionais e poder encaminhar esse, né, paciente, esse indivíduo para os serviços de referência ou para, né, nos setores que ele necessita. Então, é um papel muito importante. E conta mais o que você fez além da fisioterapia. Você trabalhou com pesquisas, trabalhou com ensino dentro da saúde coletiva? Conta para nós um pouquinho. Então, eu desde da faculdade, eu já tinha interesse na área de docência, na área de pesquisa, então sempre já tinha esse objetivo, né, na área de saúde coletiva. Então, durante a graduação, eu trabalhei na área, com projetos, né, ligados à comunidade, principalmente com associações e cooperativas de pessoas que faziam coleta e separação de material reciclável. E depois eu fiz residência em saúde da família, né? Então, uma residência específica na área de atenção básica. Depois eu fiz o mestrado e o doutorado na área de saúde coletiva. A minha área de pesquisa é a avaliação da qualidade da atenção básica. Então, eu sou membro de uma equipe da Unesp de Botucatu, da Faculdade de Medicina, que faz a pesquisa na área de avaliação da atenção básica e que, para além da avaliação, né, como se, pela importância de avaliar para melhorar o serviço, eu também conduzo uma linha, né, de pesquisa na área da avaliação da atenção dada à deficiência, ou seja, a prevenção da deficiência, a detecção precoce e a assistência à pessoa com deficiência na atenção básica, né? Então, a deficiência ela não deve ser um tema atrelado apenas a serviços secundários e terciários. A atenção básica também é responsável por essa demanda. Então, é a minha área de pesquisa. Vejam só que interessante. A gente tem, então, né, cargos que são ocupados por fisioterapeutas que são dentro da gestão, né, da liderança. Então, relembrar que os fisioterapeutas também, né, podem e devem ocupar, né, cargos de chefia, de liderança, de gestão. Né? E a Prof. Thaís vai contar para nós um pouquinho, né, dessa trajetória, né, como, né, fisioterapeuta, professora, gestora dentro da atenção básica, né, que é uma coisa que a gente, né, não consegue ver no nosso dia a dia. Né? Então, né, para quem quer seguir essa área, para quem, né, se interessa por saúde coletiva, né, por serviços de saúde, que dica que você dá? Qual que são as habilidades, as competências que esse profissional deve ter? Então, o fisioterapeuta que quer trabalhar com isso, né? Prof. Thaís, o que ele deve ser? Ele deve ser um profissional, né, um gestor que tenha quais habilidades, quais competências. Ainda mais que nós estamos vivendo, né, dentro, né, de uma era em que a saúde coletiva ela não está sendo prioridade nossa, não é verdade? Então, quais são as habilidades e competências?
Bom, eu acho que, antes de comentar sobre isso, é importante falar que a pandemia mostrou a importância da saúde coletiva e a importância do SUS para a população, né? Então, para todo sanitarista, é muito triste quando a gente escuta, né, falas que acabam desagradando um pouco aí no sentido de colocar a saúde pública como algo que deve ser privatizado, e isso jamais, né? A população precisa receber uma saúde pública gratuita e de qualidade, né? Então, um profissional, eu acho que, né, seja fisioterapeuta ou qualquer outro graduado, eu acho que ele precisa ter algumas competências, habilidades. Eu acho que primeiro é se compreender como um membro ativo da sociedade. Então, nós, como profissionais de saúde, nós temos que entender o nosso papel de cidadão. Né? Então, se você se inquieta, né? Se você tem uma inquietude a partir das desigualdades que existem nesse país, das iniquidades em saúde, você já se coloca ali um pouco crítico. Né? Então, eu acho que o profissional da saúde coletiva ele tem que ser crítico. Também, né, se faz necessário ter, né, uma postura de humanização, né? Então, o nosso paciente ele é um ser biopsicossocial, né? Aquela palavra tão importante na nossa sociedade atualmente, mas que realmente a gente tem que ver que as pessoas são muito mais do que queixas biológicas ou que sintomas que vêm aí somente no campo, né, clínico. Então, são demandas aí de um contexto, de uma família, de uma comunidade, de uma história de vida e que tem muito a ver com o quadro que se apresenta. Então, essa postura de humanização vem a partir de uma postura de acolhimento. Então, você ter o cuidado com o seu paciente, você ter a responsabilização sobre a situação dele. E eu acho que, acima de tudo, você querer estudar sempre. Né? Então, você precisa ser uma pessoa que tem vontade de estudar, que gosta de compreender coisas diferentes, porque, de certa forma, o fisioterapeuta da saúde coletiva ele tem que ser um pouco generalista, né? Assim como o médico de família. Né? Então, ele tem que entender de tudo um pouco, né? Para tentar trabalhar as diferentes demandas que o indivíduo traz, né, ou que a comunidade traz. Então, acho que cabe aí, né, a importância de quem gosta, né, de se aprofundar. E eu acho que sempre tem que pensar que o SUS, né, ele é o maior empregador de profissionais de saúde. Então, para a gente ter, né, um trabalho e tal, né, faz parte também a gente se colocar, né, numa ação aí em prol das pessoas e em prol do SUS. Exatamente. A gente fala bastante, né, dentro do Sistema Único de Saúde, das políticas públicas de saúde. Né? Então, assim, o fisioterapeuta tem um papel importante dentro dessas políticas. E as políticas públicas de saúde, elas surgem de acordo com a nossa demanda, né? De acordo com o que o cidadão brasileiro está precisando. Quais são as demandas, né? O que nós temos de emergente? Como, por exemplo, nós tivemos agora, né? E ainda estamos tendo, né? Covid. Então, surgiu uma demanda muito importante de profissionais que trabalhem com essa demanda. E o nosso papel é atender e estar capacitado para as políticas públicas de saúde, né? Como é que você enxerga as políticas públicas de saúde e a inserção nossa do fisioterapeuta dentro delas? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar que nos últimos anos nós tivemos alguns obstáculos, né? Então, nós tivemos aí uma diminuição de equipes multiprofissionais que prestavam apoio às unidades básicas, né? Que é a equipe NASF-AB, né? Que é o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica. Então, nós tivemos uma diminuição a partir de uma política aí que veio em final de 2019 e que acabava, né, colocando a gestão municipal como responsável pela contratação e manutenção dessas equipes e não o Ministério da Saúde, como era anteriormente. Então, isso impactou um pouco, né, mas também tivemos, né, como eu coloquei, né, que há agora a possibilidade dos profissionais fisioterapeutas estarem
fazendo parte da equipe mínima da atenção básica. E eu acho que nos próximos anos nós iremos ver uma situação importante, que são as pessoas que viveram o Covid, ou seja, que estarão com as sequelas e a síndrome do pós-Covid. Então, nós teremos muitas pessoas que tiveram um déficit funcional, um déficit da funcionalidade respiratória. Então, provavelmente, nós precisaremos de profissionais em nível secundário e na atenção primária que tenham um olhar sobre essa população, porque não dá para ter ficado somente no caminho do terciário, como foi nesses 2 últimos anos, né, um investimento muito maior no terciário, e a atenção primária e o nível secundário sofreu bastante, né, com uma diminuição de políticas públicas. Essa retomada, né, precisa acontecer porque afinal de contas, como é dito, há mais de 40 anos no mundo ocidental, a atenção primária é responsável por 85% das demandas. Então, essa demanda toda que nós temos, se já não tínhamos muito, agora temos mais ainda, precisará ser assistida, né? Então, nós precisaremos ter mais profissionais que prestem aí apoio a essas famílias com indivíduos que tiveram a situação do Covid. E é importante que, né, os gestores municipais, os gestores estaduais, os usuários de serviço de saúde, né, os cidadãos que necessitam de serviço, saibam das nossas intervenções dentro da saúde coletiva. Porque hoje em dia, né, como a Prof. Thaís trouxe para a gente, né, cabe ao gestor municipal a inclusão do fisioterapeuta, né? Então, é importante que, né, os usuários saibam disso, e para aquelas localidades onde não exista, né, um fisioterapeuta ainda dentro da atenção básica, né, que ele possa ser inserido, né, que possa ter um fisioterapeuta, né, dentro das unidades agora e possa, né, fazer, então, todo o serviço, né, atenção preventiva, né, curativa e, obviamente, toda a parte de reabilitação. Então, é importante ressaltar de como é feita a inserção do fisioterapeuta dentro da atenção básica ou dentro do SUS. Né? Então, vamos reforçar isso, né, e explicar como que isso acontece para que a gente possa ser visto, né, e para que os usuários, os gestores possam nos enxergar e, obviamente, né, utilizar, né, das nossas competências e habilidades em prol da saúde coletiva. Então, assim, nós temos, né, a possibilidade principal, que são os concursos públicos, né? Então, são concursos, então, que as prefeituras municipais fazem com a contratação, então, de profissionais na área. Nós temos também processos seletivos a partir de algumas cidades que a atenção básica não é administrada diretamente pela gestão municipal, tem organizações sociais também de saúde, né, que são as OS, então tem processos seletivos também, né? Então, essas são as 2 principais estratégias, mas lógico que temos em muitos locais profissionais fisioterapeutas, né, que fazem parte da gestão, né, e que podem ser, inclusive, cargos de confiança, né, que trabalham, então, com projetos, né, com avaliação dos indicadores de saúde. Então, pessoas aí que trabalham na gestão diretamente. Acredito que quando a gente fala da atenção básica, temos essas estratégias, né, em nível secundário também, né, quando pensa nas clínicas municipais de fisioterapia, então pode ser concurso, né, pode ser alguns terceirizados também, né, que há já uma presença desses profissionais nesse setor, e os hospitais que também fazem parte do SUS, então, né, os concursos, né, então os processos seletivos e as empresas terceirizadas também, né. Logicamente, a gente vê uma terceirização do trabalho, né, o que é sempre um fator preocupante, mas aí é uma conversa muito extensa, mas, de qualquer forma, são as possibilidades de entrada desse profissional. Então, a gente precisa estar sempre ali, né, atento aos concursos, aos editais que saem, né, e sempre lembrar que existe muita formação na área, né, e muita formação gratuita, né. Então, Fundação Oswaldo Cruz, né, a Fiocruz,
O Hospital Alemão também, acho que Oswaldo Cruz também, né? Então, tem diversas, né, possibilidades. Aí, Hospital Sírio-Libanês, as universidades, a Universidade Federal do Maranhão dá bastante cursos. São todos cursos gratuitos e que auxiliam bastante a gente a compreender aí o nosso trabalho e ganhar mais ferramentas para a nossa atuação, né? Então, e também, né, as residências, né, como eu disse, existem as residências em saúde da família, as residências em atenção primária, que para o indivíduo recém-formado é sempre uma ótima estratégia, porque você aprende com a prática reflexiva, né? Então, você vai refletir sobre o seu trabalho, não vai somente atuar ali, né? E também, né, tem o salário da residência, que para o recém-formado é muito importante também, né? E ganha ainda um título de especialista, né? Então, e temos aí muitos, né, programas de pós-graduação na área de saúde pública ou saúde coletiva. Então, pessoal, vocês viram aqui ó, que não faltarão oportunidades, né? Cursos de formação, né? Pós-graduações dentro da área de saúde coletiva. Então, para quem gostou, né, de conhecer um pouquinho, né, dessa área, de conhecer um pouquinho, né, da professora Thaís, tem um mercado gigantesco, é uma das nossas especializações da fisioterapia, e eu já pego e de antemão agradeço a disponibilidade da professora Thaís de estar aqui conversando com a gente, né, sobre essa temática, que é uma temática muito importante para nós da fisioterapia e que eu tenho certeza que vai crescer. Então, Thaís, muito obrigado pela participação e nós aqui do Centro Universitário agradecemos. Muito obrigada, espero que todos tenham aproveitado da melhor forma e se coloquem aí sempre como profissionais ativos no nosso Sistema Único de Saúde para melhorar a qualidade da atenção dada à nossa população. Obrigada, gente. Até mais, gente. Um abraço.